Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda na nossa aula, onde eu vou te ensinar qual é o passo a passo para superar a timidez e se sentir livre para falar e fazer o que você deseja, apesar dessa insegurança, para que você possa cada vez mais se expressar, mostrar para o mundo quem você é, sem tanto medo do julgamento. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Bruna tá por aí, Léo, maravilha! A Bruna já chegou mandando carinha. É isso aí, Bruna. Eu gosto muito da nossa interação, do nosso contato. As nossas aulas aqui são sempre muito ricas porque vocês também participam, vocês também estão aí sempre mandando os comentários de vocês. Isso é maravilhoso. Coraçãozinho também por aí. Vamos que vamos. Ana, Márcio, Aninha, Mai. Show de bola. Então, pessoal, se você sente insegurança para falar no trabalho, ou para fazer uma apresentação, para fazer uma reunião, participar de uma reunião, na vida amorosa, na vida social. Se você sente timidez, insegurança em qualquer uma dessas situações, essa aula aqui é para você. Eu vou falar exatamente o que nós fazemos no processo de superação da timidez. Todos os passos, tá bom? E eu vou trazer aqui o que nós trabalhamos dentro de terapia, tá? Para que vocês alcancem esses objetivos de falar o que vocês desejam, de se expressar, de se colocar. Não importa o ambiente. Então prestem bastante atenção, porque todo esse conteúdo aqui é um conteúdo que nós trabalhamos lá dentro no processo de terapia, ok? Inclusive, para quem quiser saber mais sobre como funciona a terapia, no final dessa aula que eu vou explicar melhor, falar sobre a nossa clínica de psicologia online para timidez e comunicação, para vocês saberem certinho como funciona. Se vocês tiverem dúvidas também vocês podem perguntar. Mas agora vamos para o conteúdo, tá? Coloquem aí bom dia, o pessoal que tá chegando, para mim já sentir a animação de vocês e a gente começar essa interação. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí nos comentários também. Conforme eu for explicando e for surgindo coisas aí na mente de vocês, coloquem nos comentários que a gente pode ir trocando, tudo bem? Maravilha! Vamos que vamos! Então, gente, nós temos 5 principais passos, tá? E eu vou explicar com detalhe cada um desses passos. É a nossa jornada, é a jornada que você passa para estar vencendo essa timidez aí no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, qual que é o primeiríssimo passo? É você fazer uma avaliação do seu momento de vida e das suas dificuldades atuais. Quando a gente fala, eu me sinto muito tímida, isso é muito amplo, isso é difícil de conseguir identificar de fato o que você está passando nesse momento, o que você está precisando, qual o objetivo de vida que você tem, o que você quer mudar em si. Eu gosto muito de deixar muito alinhado e definido o que você está tendo de dificuldade no seu dia a dia. Aí você vai olhar para a tua vida agora, vocês podem até pegar papel e caneta, anotar tudo isso para vocês já começarem aí a trabalhar nesses passos que eu estou trazendo. Então, me digam, né? Respondam aí. Qual é a minha maior dificuldade? Em que momento da minha vida eu tenho dificuldade de me expressar em uma reunião? Eu tenho dificuldade de falar com os superiores no meu trabalho? Eu tenho dificuldade de conversar com colegas no trabalho? Eu tenho dificuldade de iniciar um relacionamento amoroso, me aproximar de alguém que eu tenho interesse? Ou então de falar nos meus grupos de amigos e aí eu acabo me sentindo de lado? Identifiquem isso com clareza. É necessário fazer essa avaliação. E aí você vai colocar ali nessa avaliação, ok, o que está acontecendo nesses momentos? Eu tô tendo medo do julgamento, eu tô sentindo que eu tô ficando de lado, tudo isso vocês podem já fazer ali, esse diagnóstico, podemos dizer assim. Eu gosto até de colocar notas nessa fase inicial. Como assim, Karina? De 1 a 10, o quanto que eu tenho insegurança na hora de falar em uma reunião? De 1 a 10, o quanto que eu sinto timidez na hora de fazer uma apresentação em público? Sabe? E aí vocês vão conseguir ter essa clareza. Beleza, aí você vai ver aqui, daqui a pouco, nesse momento, você percebe que em vários momentos da sua vida você tem timidez. Mas você vai focar naquela situação que você mais precisa resolver nesse momento, tá?
Por quê? Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai se perder, você vai ficar confuso e aí você não vai saber exatamente qual caminho que você vai trilhar e quais ações você vai ter para poder estar vencendo essa dificuldade. Mas quando você tem um direcionamento e você consegue começar a superar esses desafios, provavelmente as outras áreas da sua vida também irão se desenvolver. Então, daqui a pouco você tem dificuldade de fazer apresentações no trabalho, você começa a ter essas apresentações, a fazer isso, e aí você percebe que lá na tua vida pessoal, para você conversar nos teus grupos, você também começa a se sentir mais seguro. Por quê? Porque a tua autoconfiança, ela vai ir para todos os lados da sua vida. Nesse primeiro momento, diante dessa situação de diagnóstico, de avaliação, você vai escolher uma área da sua vida, uma atividade que para você vai ser muito importante para você estar aí superando a sua timidez, ok? Então, eu vi que vocês já colocaram algumas coisas ali nos comentários sobre apresentações, né? Falar em público, tudo mais. Então, vocês vão pegar ali esse diagnóstico, vão fazer essa avaliação. Quero falar melhor em público. Mas nesse momento eu sinto que eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de errar, medo de gaguejar, medo de demonstrar ansiedade. Beleza, tudo bem, vocês já colocaram até ali a nota com relação ao nível de timidez e de dificuldade que vocês têm nesse momento. Primeiro passo é esse, tá? Identificou? Show de bola! Dentro do processo de terapia, esse é justamente o primeiro passo. A gente define essa dificuldade e define um objetivo, tá? Não adianta a gente só falar que quer vencer a timidez, tá? Qual que é meu objetivo, afinal de contas? O meu objetivo é começar a apresentar no trabalho. Por quê? Porque eu tô sentindo que as outras pessoas estão se destacando mais, eu tô sentindo que eu não estou conseguindo agregar todo o valor que eu tenho ali diante das situações de trabalho. Então eu quero começar a expor a minha opinião, eu quero começar a falar nas reuniões, enfim. Ou seja, você define o seu objetivo. Logo no início desse processo de terapia, como eu falei, a gente coloca ali, como que eu quero estar dentro de alguns meses? Ah, eu quero estar falando com segurança nas reuniões de trabalho. Show de bola! E aí a gente começa a trabalhar para alcançar esse objetivo. Defino a dificuldade, defino o meu objetivo, como eu quero estar, e aí sim eu vou mandar ver para que as coisas aconteçam. Vi que vocês já estão colocando aí nos comentários, estão já identificando essas dificuldades, vocês já estão anotando, vocês já fizeram esse primeiro passo aí? Sim ou não? Escrevam aí para mim ir acompanhando, beleza? Vamos lá, então vamos para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo, ele é um passo que eu diria que é até óbvio. Provavelmente vocês já ouviram outras pessoas falando sobre isso, mas não tem como nós fugirmos disso para que a gente comece a se desafiar, para que a gente comece a se sentir mais confiante. E eu estou falando do nosso autoconhecimento. Cada pessoa funciona de um jeito diferente, cada pessoa tem uma vivência diferente, passou por traumas diferentes e você precisa olhar para isso para que você se supere. É fundamental, porque não adianta eu ficar aqui falando para uma pessoa que se sente muito introvertida que ela precisa ficar falando o tempo inteiro, ela só vai se desgastar, ela só vai sentir que aquilo não está fazendo sentido para ela. E também não adianta falar para uma pessoa que é extrovertida que ela tem que ficar quietinha, que naqueles momentos ela não precisa falar. Por quê? Porque ela tem o desejo dentro dela de estar se expressando. Ela gosta daquilo, faz bem para ela. E não significa que só porque você sente timidez que você é introvertido. Tem muita gente que sente timidez e que tem a extroversão ali dentro. Tem gente que tem um pouquinho de cada. A maioria de nós, né, temos porcentagens ali que são divididas, mas algumas pessoas são muito mais extrovertidas e menos introvertidas, ou então o oposto. E você precisa se conhecer nesse ponto, né? O quanto que pra mim aquela fala é importante, o quanto que eu realmente quero estar falando naquele momento ou não, o quanto que eu estou confortável estando ali simplesmente participando como ouvinte, sendo um observador. Dentro desse ponto do autoconhecimento, também a gente começa a descobrir quais são as nossas potencialidades, aquelas coisas que a gente faz com mais certeza, que faz bem pra gente, né? Que é um recurso nosso. Quais são as nossas dores, quais são os nossos medos.
Quais são aquelas coisas que estão nos atrapalhando na hora de falar? E aí, dentro desse ponto do autoconhecimento, também a gente entra na nossa história. Será que eu já passei por situações que foram traumáticas, situações que fizeram com que eu ficasse com esse medo? Será que ao longo da minha vida eu fui super protegido, outras pessoas fizeram as coisas por mim e por isso eu não consegui desenvolver a minha autonomia, a minha autoconfiança? Será que eu recebi críticas? Será que eu fui deixado de lado? Será que às vezes que eu tentei falar me calaram? Será que não me ouviram? Eu acabei sentindo que eu não sou importante, que eu não sou relevante. Tudo isso vai trazendo consigo a timidez. Porque se eu não me sinto importante, por que eu vou falar? Eu não vou ter nada de importante para falar, né? Eu vou ficar aqui quietinho e aí vai reforçando insegurança, vai reforçando medo. Então, quando a gente trabalha nesse primeiro tópico, você começa a descobrir o porquê se sente da forma como se sente. Você começa a gostar de si do jeito que é. Né? Então, se eu sou uma pessoa mais introvertida, ok, vamos usar isso a meu favor, eu vou ter esse lado mais observador, eu vou ser aquela pessoa mais ponderada, aquela pessoa que vai conseguir ver de uma forma diferente, que vai conseguir talvez diminuir os ânimos diante de uma discussão, de uma conversa difícil, e tudo isso é muito bom. Então, ao invés da gente ficar ali tentando lutar com tudo isso, a gente vai começar a se apropriar das nossas potencialidades, das nossas facilidades. E a gente também começa a aprender qual que é o nosso jeito mesmo de ser. Por exemplo, tem gente que é mais prático, é mais direto, não é muito de sorrir, é uma pessoa mais séria e tudo bem, não tem nada de errado. Tem gente que já vai chegar se abrindo, que já vai mostrar um sorriso de orelha a orelha, que vai ter todo esse lado aí da expressão facial, de se movimentar com as mãos, por exemplo, é o que acontece comigo, né? De se comunicar, aliás, com as mãos, não consegue ficar quieto. Então, a gente vai começando a entender como somos, se apropriando dessas características, dessas potencialidades e olhando para aquilo que nós precisamos melhorar ainda. Ou seja, digamos que você seja uma pessoa introvertida e se sente tímida também. Ok, vamos acolher todas as características dessa pessoa, mas vamos também olhar para aquilo que ela está precisando desenvolver. Se ela tem dificuldade de se expressar, ela precisa começar a aprender a se expressar. Ela precisa treinar essa comunicação, essa oratória, para que ela consiga alcançar os seus objetivos na vida. Nesse ponto aqui do autoconhecimento, você vai começar a identificar o que está te causando tudo isso, você vai ressignificar a tua história, as coisas que você já passou ao longo da tua vida. Se daqui a pouco você teve dificuldade de se expressar lá na escola, tudo bem, mas hoje você já é outra pessoa, você está em outro contexto. Não quer dizer que só porque você vivenciou isso uma vez na sua vida ou algumas vezes na sua vida, porque eu sei que muitas vezes isso se repete, não quer dizer que vai ser assim para sempre. Hoje você já é uma pessoa que tem outros recursos, que tem outros conhecimentos e que pode sim estar se expressando e se comunicando da maneira que você gostaria. Então a gente para de ficar carregando esses pesos que a gente carrega muitas vezes, né? Pesos lá do passado, histórias que vivemos, a gente não precisa disso. Vamos ressignificar, vamos fazer as pazes com o que aconteceu e vamos olhar para frente. É para frente que se olha. É no nosso objetivo que a gente vai colocar os olhos, não lá para os nossos problemas do passado. Senão isso vai ficar toda vez ali, ó, vindo, voltando, e a gente não vai conseguir dar o próximo passo. Então, o autoconhecimento ele vai ser fundamental. Eu tô vendo aqui os comentários que vocês estão colocando. Sou líder no trabalho, tenho que ser mais pulso firme com minha equipe, porém não consigo ter um posicionamento de líder, não consigo cobrar, dar feedbacks negativos dos funcionários. Olha só que curioso, né? Que interessante isso aqui, ó, porque você pode ser um ótimo líder, né? Quando você também traz as suas características essenciais. Por exemplo, vou trazer o meu exemplo aqui que talvez vai ficar mais fácil. Eu sou uma pessoa que não sou aquela pessoa fria, direta, né? E tudo bem. Só que, mesmo tendo esse lado, que daqui a pouco é mais gentil, é mais doce, eu consigo transmitir para as pessoas aquilo que é necessário. Eu consigo impor aquilo que é importante no bom sentido, me posicionar. Então, você pode acolher esse teu jeito de ser e olhar, ok, quais são as habilidades que eu estou precisando desenvolver nesse momento para que eu possa liderar? Eu estou percebendo que eu tenho dificuldade de dar feedbacks. Eu estou percebendo que eu tenho dificuldades de me posicionar em alguns momentos. Então, a gente vai ter que começar a olhar quais são esses medos que você tem, que já estou até adiantando alguns passos aqui, porque você vai com certeza poder colocar em prática aí
no teu dia a dia dentro dessa dificuldade que tu trouxe. Tu vai olhar quais são os medos, o que está te impedindo, né? O que você aprendeu com relação ao posicionamento, porque muitas vezes as pessoas acham que se posicionar é grosseiro, é ruim, vai magoar outra pessoa, ela vai ficar chateada, e aí tudo isso fica aparecendo na tua cabeça e te atrapalhando nesse momento. Olha para tudo isso, entende esses medos, desmente esses medos, entende os teus pensamentos que estão te atrapalhando e depois você vai para o próximo passo aí, que é começar a treinar essa nova habilidade no teu dia a dia. Então não quer dizer que só porque você não é aquela pessoa autoritária daqui a pouco, totalmente firme, que você não vai conseguir ocupar um cargo de liderança. Muitas vezes esse outro lado mais gentil que você tem vai ser maravilhoso para você poder se conectar com esses funcionários, com essas pessoas que trabalham contigo, para que você consiga ter os resultados que você busca. Porque não adianta só você chegar e se posicionar. Muitas vezes você também precisa ouvir o que está passando na cabeça da outra pessoa. Você precisa saber o que ela está precisando para você ter uma comunicação mais assertiva, onde você vai conseguir alcançar o objetivo que você tem ali naquela conversa. A comunicação assertiva eu sempre trago que ela tem 4 pontos principais, né? O primeiro ponto é você estar acolhendo a outra pessoa, então percebendo que ela também está passando por alguma dificuldade. O segundo ponto é você colocar a questão em si. O terceiro ponto é você falar dos teus sentimentos, como que aquilo é pra você também em alguns momentos, e depois colocar uma sugestão de melhoria. Quando você é uma pessoa mais autoritária, você não passa pela comunicação assertiva, você só quer impor para outra pessoa, né? Então, quando a gente olha para essa pessoa que quer ter esse cargo, que tem o cargo de liderança, aliás, e que precisa melhorar essas habilidades, muitas vezes vai poder pegar esse jeito de ser que já tem e só vai daqui a pouco colocar essa comunicação assertiva, e esse lado mais cuidadoso vai fazer com que ela consiga se conectar ali, entendendo a pessoa, perguntar e tudo mais. Ou seja, a gente começa a entender como funciona, quais são os nossos potenciais, os nossos recursos, começa a colocar em prática, começa a desmentir esses medos, esses pensamentos que ficam ali atrapalhando o tempo todo e incomodando. Maravilha? Vamos lá! A gente já está no segundo passo, então. Coloquem aí nos comentários se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem colocar, que eu vou trazendo aqui ao longo do nosso papo, tá bom? Aí a gente vai para o terceiro ponto, tá? Terceiro passo aqui para vocês superarem a timidez. O terceiro passo é você começar a fazer uma identificação do que está mantendo a sua timidez hoje. Muitas vezes, pessoas de fora também estão alimentando essa timidez e vocês precisam ter consciência se está acontecendo ou não no teu dia a dia. Pode ser que pessoas estejam alimentando essa timidez ou pode ser que somente você está alimentando essa timidez. Se for o caso de outras pessoas estarem influenciando, vocês vão perceber se vocês têm algum tipo de dependência emocional. Eu já fiz uma aula aqui no perfil onde eu falo só sobre dependência emocional. Se vocês quiserem, é só olhar no feed depois que terminar a aula aqui. Não é uma aula que faz muito tempo que eu fiz, então vocês conseguem achar com facilidade. Mas de uma maneira simples aqui para vocês entenderem. A dependência emocional acontece quando o comportamento e o pensamento das outras pessoas acabam influenciando no seu pensamento e no seu comportamento, na forma como você se sente. Então, se tem uma pessoa lá na tua casa que você acaba se preocupando demais com o que ela pensa, tem uma dependência emocional ali. Ai, Karina, eu não vou falar isso pra ela porque ela vai ficar muito triste e magoada comigo. Dependência emocional. Ai, Karina, eu não vou fazer isso porque eu acho que essa pessoa não concorda comigo. Dependência emocional, tá? Então você acaba se envolvendo demais com o que é das outras pessoas e esquece de olhar para si, para os teus objetivos, para aquilo que você deseja. É muito comum de acontecer isso com familiares, né? A gente consegue identificar com muita facilidade quando isso está acontecendo. Mas pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Com qualquer pessoa mesmo, lá no trabalho, na tua vida social, na escola, tudo isso pode acontecer. Mas, por exemplo, dentro do núcleo familiar, muitas vezes você tem ideias para fazer algo, mas os teus pais não concordam, aí você não faz. Muitas vezes você quer tomar as tuas próprias decisões, mas você sente que precisa pedir para outra pessoa o que ela pensa para você fazer. Também está acontecendo. Né? Ou os outros fazem por você, você não tem a sua própria autonomia, dependência emocional, tá? Então você vai identificar nesse passo se isso acontece com você de alguma forma.
Eu ainda estou sendo influenciado pelos meus pais? Eu ainda estou sendo influenciado pelos meus irmãos, pelos meus primos, pelos meus vizinhos? Eu deixo de fazer as minhas coisas por conta do outro? Eu deixo de falar para não magoar a outra pessoa, porque eu me preocupo com esses sentimentos, eu não sei como essa pessoa vai reagir? Então, daqui a pouco, essa dependência emocional tá fazendo com que você alimente a timidez e se sinta inseguro para tomar as suas decisões, falar e fazer o que você deseja. E se não acontece isso, que vocês não percebem, daqui a pouco é somente você que está alimentando essa timidez. De que maneira? Resgatando somente coisas lá do passado. Eu já vivenciei traumas na escola e aí toda vez que eu vou falar eu lembro disso. Tá alimentando essa timidez. Porque eu não sei me expressar direito, porque eu sempre acabo gaguejando na hora de falar, porque eu não sei o que dizer, porque eu fico com medo do julgamento. Estão alimentando essa timidez. Eu não vou me expor porque vai acontecer tudo isso que eu falei. Estão alimentando a sua timidez. A gente vai começar a pensar no sentido de entender tudo o que se viveu. A gente não tem como tirar da nossa vida o que já aconteceu, o que já passou. Mas a gente consegue ressignificar tudo isso, entender esses medos, esses pensamentos e começar a focar no futuro. Porque é lá que está aquilo que a gente busca. Hoje você vai olhar para si e dizer, eu quero ser esta pessoa. Então você vai começar a trabalhar para que isso aconteça. E não dá para ficar mantendo a sua timidez através desses pensamentos, através desse tipo de coisa que eu acabei de dizer. Beleza, pessoal? O que vocês estão achando até aí? Escrevam aí nos comentários para mim ver. Vamos lá. Ok, você fez essa identificação do que pode estar mantendo a timidez agora. Aí nós vamos para o próximo passo. No próximo passo, agora a gente vai conseguir entender ainda mais profundamente o que passa aí dentro da sua cabeça, tá? A gente vai trabalhar situação, pensamento, emoção e comportamento. O que é isso, Karina? Como assim? Explica melhor. A gente vai identificar quais são os pensamentos, quais são os medos que lhe causam ansiedade e dificuldade para dar o próximo passo, tá? Vamos lá. Qual que é a situação, né? Vamos fazer aqui dentro disso que eu já falei. Qual que é a situação? Conversar com um chefe. Ok. Qual é o pensamento? Ele vai me avaliar, eu preciso fazer tudo direitinho, eu não posso errar na frente do chefe. Imagina só se eu falar alguma coisa errada, imagina só se a ansiedade aparecer e essa pessoa perceber, eu vou ficar com vergonha, eu não posso mostrar isso pra pessoa. Olha quanto pensamento, olha quanta coisa ali na cabeça, né? Tudo isso por quê? Porque você vivenciou coisas que fizeram com que esses pensamentos ficassem mais presentes na tua mente, tá? Aí você tem esses pensamentos, qual é a emoção que você tem a partir disso? Medo, ansiedade, desconforto, tudo isso. Qual vai ser o teu comportamento? Daqui a pouco você vai tentar evitar conversar com ele. Você vai deixar para amanhã, você vai ir, mas vai deixar de falar coisas importantes, não vai conseguir ter o posicionamento que você gostaria, então vai acabar te atrapalhando aí no teu processo. Como que a gente começa a entender tudo isso? Né? A mudar tudo isso dentro de nós. Você percebe que o teu comportamento e a tua emoção, a tua ansiedade, ela surge por conta do teu pensamento. E esse pensamento, ele vem porque você tem medos aí dentro de você. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo que a outra pessoa não goste de mim, eu tenho medo de demonstrar ansiedade, eu tenho um monte de medo. E esses medos, eles aparecem aqui em forma de pensamentos. A grande chave aqui é que a gente acredita em tudo isso. Por isso que a gente precisa identificar os medos e desmentir os medos. Por quê? Porque medos são equívocos. A gente começa a acreditar em coisas e vai levando pra vida. Não, porque eu não sei falar direito, eu não sei falar direito, eu não sei falar direito, eu não sei falar direito. Caramba, você fica o tempo inteiro dando um comando aí pro teu cérebro que você não consegue se expressar. Então fica na tua porque você não sabe falar. Como é que você vai superar a timidez assim? Não vai. Esse pensamento vai continuar atrapalhando, vai começar a incomodar você demais a tal ponto de você não querer falar, não querer se expor. Então, quando a gente identifica quais são esses medos e quais são esses pensamentos que aparecem na nossa cabeça, a gente vai começar a desmentir, a gente vai começar a questionar,
Chega de me deixar levar por pensamentos que não me levam a lugar nenhum. Chega de me deixar levar por essa emoção toda que aparece depois de pensar esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala assim, eu vou falar besteira. Tá, mas o que é besteira? Muitas vezes a gente não sabe nem descrever. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver. Tá, mas se você tá num contexto que você tem conhecimento, por que você vai falar besteira? Se você vive todos os dias no trabalho alguma coisa, como é que você vai chegar lá e vai falar uma coisa que não tem nada a ver? Que é inconveniente, que não faz sentido? Ou seja, esse medo não faz sentido. Mesmo que você fale alguma coisa que você não gostaria, será que aquilo ali vai terminar com a tua vida para sempre? Pronto, as pessoas vão mudar completamente a percepção delas, agora você não vai ter mais vez na sua vida, acabou tudo. Não. A gente pega um pensamento, um medo, começa a acreditar nele e potencializa o problema. E aumenta, meu Deus do céu, não tenho o que fazer agora, se me descobrirem, se perceberem que eu estou ansiosa, acabou tudo, não tem mais o que fazer. Não, a ansiedade faz isso, né? A ansiedade faz a gente acabar aumentando a dimensão daquele problema e não é verdade. Se eu gaguejar aqui nessa aula, isso se eu já não fiz, provavelmente já gaguejei, o que vai acontecer? Será que a minha vida vai terminar? Será que as pessoas vão me abandonar? Eu nunca mais vou ver ninguém? Não, foi só uma coisa que aconteceu. E daqui a pouco nem foi percebido. E se foi percebido também? E daí? O que vai mudar na minha vida? Então, nesse ponto, a gente começa a questionar e desmentir medos. A gente começa a acreditar muitas vezes, eu não posso errar porque senão eu vou mostrar que eu sou uma profissional ruim. Quem foi que te disse isso? Uma profissional boa também erra. Todo mundo erra. Inclusive, uma profissional boa deve errar mais do que uma profissional ruim. Por quê? Porque ela fez mais para ela poder chegar naquele lugar que ela está hoje. Porque ela teve mais experiências, ela aprendeu mais. Então é o oposto, tá errado. Eu não posso demonstrar ansiedade porque vão achar que eu não tenho domínio do meu conteúdo. Caramba, por que isso? Qualquer pessoa sente ansiedade. Você não é a primeira pessoa no mundo que tem ansiedade e não vai ser a última. Se expor causa ansiedade, dá medo, dá nervosismo. Se você mostrar um pouquinho da tua ansiedade, gaguejei um pouquinho, me expressei um pouquinho mal aqui e tal, e você continuar falando, o que vai ficar daquela interação vai ser a mensagem que você passou. Por quê? Porque você vai continuar falando, a tua ansiedade vai diminuir, daqui a pouco você já não vai mais estar com esse problema, as coisas vão fluir e você vai simplesmente seguir em frente. Ou seja, não vai acontecer isso que você imagina, isso que você está construindo, isso que você está levando para a tua vida, não faz sentido. Ai, Karina, eu não sei conversar direito. Tá, daí eu pergunto para a pessoa, você se sente bem para conversar com pessoas mais próximas? Assim, com o meu pai, com o meu marido, aí eu consigo conversar melhor, sim. Ótimo, perfeito. E aí, você tem assunto com essas pessoas? Sim, tenho. Então, de onde é que vem esse pensamento de que você não tem conversa, que você não tem assunto? Não faz sentido. Se você não tem assunto, você não vai conversar com ninguém, você não vai saber conversar, você vai ficar mudo quando alguém fala contigo, você não vai se expressar nunca. Ai, Karina, mas é que é quando eu tô nervosa que eu fico nervosa. Que eu fico sem assunto, aliás. Ah, beleza. Então a história é outra. Não fica dando comando pro teu cérebro que você não sabe conversar e que você tem que ficar calado. Você vai falar, quando eu fico nervosa, é um pouco mais difícil de me expressar. Mas quando eu me concentro naquilo ali que eu estou fazendo, quando eu escuto a outra pessoa, aí eu consigo conversar melhor. Aí você vai trazer um outro comando para o teu cérebro, com base nisso que eu estou dizendo, que é, mesmo quando eu estou ansioso, eu consigo conversar, eu consigo me expressar. E aí você começa a mudar isso aí dentro da tua cabeça. Hoje eu até brinquei com uma pessoa que mandou uma pergunta na caixinha, ali nos stories, porque a pessoa falou que sempre pensa que as pessoas estão julgando ela. Aí eu brinquei, coloquei, então para de pensar, né? Eu sei que não é assim que acontece, eu sei que a gente tem esses pensamentos automáticos, mas quanto mais a gente continuar alimentando isso, mais medo, mais timidez, mais vergonha. Se você chega pensando que não é bom o suficiente, que você não consegue trazer nada de interessante para alguém, como é que você vai se aproximar daquela pessoa que você tem interesse?
na área amorosa? Não vai, você vai ficar com medo de ser rejeitado, vai ficar com medo que a pessoa não queira nada com você. Não dá pra seguir desse jeito. Então, vocês percebem o quanto que esse quarto passo ele é fundamental. E é justamente isso que a gente faz dentro do processo de terapia. E vocês podem começar aí a fazer agora, nesse momento. A gente vai começar a identificar esses medos. Tá? Qual o medo que você tem? Ah, mas por que você tem esse medo? De onde é que vem esse medo? Né? Será que realmente é isso mesmo que acontece? Mas e se a gente pensar dessa forma, será que não vai ficar mais fácil para você? Será que isso aí realmente é verdade? O quanto que é verdade? Tem até dentro de um questionário que nós temos uma pergunta que é: o quanto que você acredita nisso que você está falando? De 1 a 10, né? Você começa a questionar isso e ver outras perspectivas. Porque se você se agarrar no medo da rejeição, você vai ficar só pensando: eu vou ser rejeitado, eu vou ser rejeitado. Mas isso não é 100% verdade, porque você também pode ser aceito. E só o fato de você lembrar disso já te dá outro ânimo. Você pode ser rejeitado? Pode, mas você também pode ser aceito. A pessoa pode querer ficar com você. A pessoa vai querer estar do seu lado. Olha que incrível. Ai, Karina, mas se eu for rejeitado, isso não significa que você é a pior pessoa do mundo, que você é o problemático, que ninguém vai te querer e que você vai ter que ficar sozinho para sempre. Não significa nada disso. Só quer dizer que daqui a pouco você não está no mesmo momento que aquela outra pessoa. Que vocês têm jeitos diferentes. E que bom que ela te rejeitou logo para você seguir a tua vida e fazer tuas coisas e não ficar se prendendo em alguém que não tá na mesma sintonia que você. Percebem como os medos e os pensamentos atrapalham? Tudo isso que eu tô falando para vocês, né, pessoal, é trabalhado dentro da terapia cognitivo-comportamental, que vai olhar muito para esses pensamentos, para essas emoções, para esses comportamentos, para que vocês comecem a mudar isso, para que vocês tenham novas atitudes e comecem a se sentir mais confiantes. Aí tudo vai mudando. É muito interessante como as pessoas que estão ali se desafiando e fazendo, elas mudam a percepção de uma maneira tão rápida, porque ela acreditou a vida toda que não sabia conversar. Aí ela começa a entender tudo isso que passa dentro dela e ela vai lá e conversa. Quando ela volta, depois dessa conversa, ela já é outra pessoa. Porque ela diz assim: nossa, é muito mais fácil do que eu imaginava. Nossa, eu consegui me expressar, mesmo que eu estava meio ansiosa, eu consegui falar e foi muito bom. Ou seja, é outra percepção, é outra coisa. Mas para que isso aconteça, você precisa ir se trabalhando nesses pontos para você começar a ver de uma forma diferente o mundo, para que você tenha coragem de dar esses passos e comece então a mudar tudo isso aí dentro de você, tá bom? Olha que interessante aqui o que a Mai trouxe, eu acho que é bem bacana, né? Até com pessoas próximas não tenho assunto, acho que meus assuntos são sem graça. Ela mesma respondeu aqui, né, Mai? Acho que os meus assuntos são sem graça. As pessoas estão falando que os teus assuntos estão sem graça? Todas as pessoas que conversaram contigo trouxeram isso? Realmente, com a mãe não dá pra conversar, é muito chato o que ela traz. De onde é que você tirou esse pensamento? Ou seja, a Mai está alimentando exatamente isso que a gente está falando. Provavelmente esse não é só esse o pensamento que ela está alimentando. Ela está alimentando mais um monte de pensamento que está fazendo com que ela tenha medo de conversar, até mesmo com as pessoas mais próximas. E ela vai precisar começar a desmentir esses medos, parar de acreditar em tudo isso, se abrir para novas possibilidades, porque às vezes não é de repente que muda tudo dentro da nossa cabeça, mas a gente precisa estar aberto para novas possibilidades, para começar a mudar esses hábitos. E se ela ainda não está conversando com as pessoas próximas também, ela pode começar justamente com essas pessoas. Muda esses pensamentos, começa a conversar com elas. Se você realmente sente que não tem assunto, procura ouvir a outra pessoa. Na verdade, isso para qualquer um, não só para quem sente essa dificuldade, né? Mas procura ouvir o que a pessoa está falando, interage com ela no sentido assim de estar conectada com o que ela está trazendo, pergunta, seja curioso. Você não precisa o tempo inteiro estar trazendo um discurso pronto. Você pode simplesmente se mostrar uma pessoa que está ali ouvindo ativamente. Isso vai fazer com que você se conecte e que você tenha novas coisas para conversar ali com a pessoa. Então, não significa que você não sabe conversar, significa que você está ficando muito ansioso e você não está conseguindo
expressar aquilo que você gostaria. E se de fato aconteceu, não tenho repertório nenhum. Eu sou a pessoa que não tem repertório, eu não penso em nada, mesmo quando eu tô 100% tranquila aqui na minha vida, calma, eu não tenho nada para pensar. Se isso está acontecendo com você, aí você vai precisar também buscar por mais informações, ouvir as pessoas, né? Para você ter mais repertório social, mas não significa que isso é estático, pronto, acabou. Você vai buscar por alternativas para você mudar isso e ter mais conteúdo aí no teu dia a dia. Já percebi que tudo muda se o meu olhar mudar. Olha aí, Ana, perfeito, exatamente isso. Se o nosso olhar tá pro medo, tá para as frustrações do passado, tá em todos esses pensamentos e a gente fica acreditando e não desmente tudo isso, o medo vai aparecer, a timidez vai aparecer, a insegurança vai aparecer. Agora, se a gente se permite olhar por sobre uma outra perspectiva, né? Questionar tudo isso, se realmente é verdade, entender tudo que passa dentro da nossa cabeça, aí a gente vai começar a perceber que tudo muda dentro de nós também. Maravilha! Agora nós vamos para o nosso quinto passo, então, tá bom? Nosso quinto passo, vocês já passaram por vários, para vocês começarem a identificar o que está passando aí dentro de vocês. Coloquem aí nos comentários quais são os 4 passos para a gente recapitular tudo e vocês lembrarem e colocarem em prática, pessoal, porque não adianta vocês só ficarem aqui me ouvindo, tá? Já vou ser bem sincera. Tudo isso que está sendo falado precisa ser colocado em prática. Vocês vão precisar dedicar tempo. A gente consegue conquistar aquilo que a gente coloca energia, tá? Se eu não coloco energia nisso, as coisas vão passar, vocês vão esquecer do que eu falei e tudo vai continuar normal como está. Então, façam atividades para vocês resgatarem todos esses passos aqui. Apliquem no dia a dia de vocês. Procurem mudar os comportamentos. Aí sim as coisas vão acontecer e realmente vão fluir para que vocês alcancem o que vocês querem. E aí nós vamos então para o quinto passo, quinto e último passo, que é você trabalhar na preparação e na ação. Vocês já identificaram os medos, aquilo que está atrapalhando, vocês já começaram a olhar sobre uma outra perspectiva, quero mudar, quero que seja diferente e tal, beleza. Vocês já estão preparados emocionalmente para dar o próximo passo, que é justamente entrar em ação. Aí a gente vai se preparar. Karina, eu quero ter uma conversa difícil com uma pessoa aqui da minha vida. E eu tô com vergonha, tô com medo e tal. Beleza, você já identificou o que tá te causando esse medo? Você tem alguma dependência emocional? Se você tá com medo de que a pessoa fique triste, que a pessoa vá embora, você já pensou se você tá com medo de não conseguir expressar as suas ideias, que essa pessoa não consiga te compreender, tudo isso, você já desmentiu esses medos, já começou a olhar sobre uma outra perspectiva. Agora você vai se preparar. O que eu quero falar para essa pessoa? Eu quero falar pra ela que eu fico incomodada com algumas atitudes dela, que aquilo ali me deixa chateada, frustrada, e eu acabo até me afastando dela por causa disso. Ok, então você quer falar isso, vamos organizar esse discurso. Como é que você vai chegar e vai falar pra essa pessoa? Digamos que seja o teu marido, tá? Tô dando um exemplo aqui aleatório. Aí você vai organizar. Podemos até pegar o argumento ali, a lógica, aliás, da comunicação assertiva. Aí você vai se preparar. Eu vou falar para essa pessoa o seguinte: amor, seguinte, eu sei que você muitas vezes precisa do teu tempo para você fazer as tuas coisas, né? Que você também trabalha bastante. Só que eu tenho sentido que a gente não tá conseguindo ficar um tempo juntos, né? Eu tô percebendo que você tá dando muito mais prioridade pros teus amigos, para sair pro futebol, para ir pro churrasco, e a gente quase não se vê, a gente tá se vendo muito pouco. Eu me sinto muito triste com essa situação, porque eu gostaria de ter mais tempo com você, eu gostaria de poder aproveitar mais coisas junto contigo. E queria ver contigo se daqui a pouco a gente poderia colocar pelo menos um dia da semana pra gente poder ficar junto, vamos fazer um almoço, vamos fazer uma janta, e a gente consegue se reconectar. Acho que nossa relação tá precisando disso. O que você acha? Eu peguei uma situação aleatória, tá? Eu sei que eu tinha alguma coisa que estava me incomodando e eu quero falar pra pessoa. Aí eu criei esse exemplo aqui, tá? Ou seja, o que eu fiz aqui? Acolhi a pessoa, disse que eu entendo que ela precisa do seu tempo, falei de como que eu me sinto quando a pessoa tá saindo sozinha, que eu me sinto de lado e tal, e propus uma solução, né? Falei, olha, se a gente fosse ter um tempo juntos e tal, isso é uma comunicação assertiva. Isso vai servir para qualquer situação.
Pode ser lá no trabalho, com um colega que você tá tendo um problema, pode ser com uma pessoa assim, um chefe, qualquer pessoa. Eu trouxe um exemplo aqui, gente, de conversa assertiva, tá? Mas a preparação, ela vai servir para tudo, para falar em público. Tem uma reunião e eu preciso me expressar. Vamos se preparar. Qual é o conteúdo que você vai trazer? Qual que é o teu objetivo? Qual a mensagem que o pessoal precisa saber? De que maneira que você vai se expressar? Você precisa treinar? Treine. Se eu ficar nervoso, o que eu posso fazer? Vamos fazer uma respiração antes de entrar. Vamos então pensar aqui se você esquecer alguma coisa, o que você pode fazer. Destaca umas palavras principais para você relembrar do que você está trazendo, né? Se por acaso dá um branco, aí você consegue se conectar de novo. Respira fundo. Enfim, você vai se preparar do início ao fim, para que aquilo aconteça do jeito que você quer. Vai treinar. Então, tem uma conversa difícil. Se você quiser, escreva ali, olha, eu quero falar isso, isso, isso. Olhe para aquilo que tu escreveu, fale em voz alta, treine. Por quê? Porque vai ser natural que a tua ansiedade apareça nesses momentos iniciais. Não espere que você vai chegar lá em público ou falar com uma pessoa importante, fazer algo importante na tua vida sem a ansiedade aparecer. Se programe então. Por quê? Porque daí, apesar dessa ansiedade, você vai conseguir falar o que você quer falar. Então você se prepara e você entra em ação. Não adianta preparar se não entra em ação. Todos esses passos aqui que eu tô falando pra vocês, um depende do outro, tá? Tudo isso é preciso ser feito. Acontece do dia para a noite? Não, é um ciclo, aliás, não é um ciclo, é uma fase que você precisa estar ali se dedicando mais tempo até que daqui a pouco essa ansiedade vai ser menor e você não vai precisar ficar gastando tanta energia assim para continuar aí a fazer as tuas coisas normalmente. Mas nesse início você precisa seguir esses pontos aqui que eu estou falando. Se você não se prepara emocionalmente, não desmente os teus medos e não muda esses pensamentos, você não vai chegar na parte prática, você vai ficar com medo, ou você vai fazer a parte prática e aí você vai ter uma experiência ruim, vai ficar chateado porque não deu certo. Se você não sabe exatamente o que você quer, né, que foi lá no início que a gente fez uma avaliação das dificuldades atuais e do que eu quero para o meu futuro, você não vai dar os passos que você precisa, não vai se trabalhar. Se você se trabalha, pensa os teus pensamentos e tal, mas mantém uma dependência emocional lá com uma mãe ou um pai que faz tudo pra você e você não consegue se posicionar e dizer, mãe, eu não quero, mãe, eu faço, deixa que eu decida as minhas coisas, você não vai conseguir dar o próximo passo também. Vai ficar uma insegurança muito grande. Então, todos esses passos, eles precisam seguir juntos, né? Uma coisa depende da outra, tá? Então agora eu vou recapitular tudo isso que eu trouxe para vocês, tá? Como eu falei, é necessário colocar em prática. Então, conforme eu for recapitulando todos esses passos aqui, eu já vou trazendo opções de ações que vocês podem ter aí no dia a dia para aplicar de fato, tá? Primeira questão que a gente trouxe foi a avaliação. Ok? A avaliação de como está o meu momento agora e quais são os meus objetivos. Você vai sentar, você vai escrever quais são as situações que você quer melhorar, se é na área do trabalho, se é na vida amorosa. Você vai colocar ali como que você está se sentindo nesse momento com relação a isso, como que você gostaria de estar no futuro. Escreve isso. É um objetivo. Se tu quiser, conta para as outras pessoas. Olha, eu quero mudar isso aqui, as pessoas próximas de você. Para quê? Para você se comprometer com isso. Depois, a gente vai, então, para o próximo passo, que é o autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, você vai buscar saber como você é e como você funciona, quais são as tuas características, quais são os teus recursos, quais são as suas habilidades, quais são as dificuldades que você tem e que você precisa passar por cima, que você precisa trabalhar, melhorar. Você vai entender se tem alguma coisa lá da tua história, da tua infância, que está interferindo hoje para manter essa timidez, essa dificuldade. Tu vai colocar tudo isso, anota tudo isso. Para quê? Para você ter clareza e poder usar isso a teu favor. Não vou ficar me pegando em coisas do passado, vou entender a minha história, vou saber o que eu quero a partir de então, que isso também é autoconhecimento, vou olhar para aquilo que eu quero, para aquilo que eu busco, vou usar a meu favor os meus pontos fortes, não vou deixar eles de lado. Se eu sou uma pessoa mais expressiva, perfeita, usa a teu favor, não fica ali dizendo, eu não posso fazer
essa careta que é feia. Se você é uma pessoa mais prática, usa isso a teu favor. Seja aquela pessoa mais direta que vai chegar e falar e pronto, vai ajudar, vai proporcionar soluções para as pessoas, vai ser diretiva. Use tudo a teu favor. Aí a gente vai então para o próximo passo, que é você identificar o que está mantendo a sua timidez nesse momento. Escreva também. Esses primeiros passos, eles são reflexivos. Você precisa de uma atividade onde você consegue parar, pensar, refletir sobre tudo isso que está acontecendo. E talvez isso não vai ser em uma única vez, gente. Talvez vocês vão perceber coisas aqui sobre o autoconhecimento hoje, aí você vai lá, vive a tua vida, e aí você começa a perceber, putz, mas eu não sabia que eu me dava bem com isso. Eu não sabia que eu tinha essa dificuldade aqui. Aí você volta, reavalia, faz de novo. Nós estamos o tempo todo em um processo de desenvolvimento, de descoberta. Então, é normal que isso volte, não é uma vez, pronto, acabou, nunca mais eu preciso fazer isso, tá? Ok, aí você vai identificar o que pode estar mantendo a sua timidez agora, se tem alguma dependência emocional, se as outras pessoas estão interferindo ainda na sua vida, se você está se deixando levar por isso, ou se é mais uma questão sua, mais no teu pensamento, que está te atrapalhando e você está mantendo essa timidez aí dentro de tudo isso. Anota também, tenha clareza. Eu tive a clareza que eu ainda estou fazendo tudo o que a minha mãe quer que eu faça e eu não consigo ter a minha própria vida e tomar as minhas próprias decisões. Então, você vai mudar isso? Você teve uma percepção, então a partir disso você não quer mais isso pra você. Por isso que esses insights são tão importantes. Aí, nós vamos para o próximo passo, que é você identificar quais são esses medos, quais são os pensamentos que você tem que estão te atrapalhando também e começar a questioná-los, a desmenti-los. Não quer dizer que só porque eu pensei uma vez isso é verdade. Pensamentos não são verdade, são só pensamentos, são só coisas que ficam aparecendo na nossa cabeça e causando ansiedade, mas não quer dizer que é assim, não quer dizer que vai acontecer algo tão terrível como eu imagino. Se acontecer, eu posso dar um jeito. Além da possibilidade ruim, tem a possibilidade boa. Por que eu vou ficar alimentando isso? E aí você começa a desmentir todos esses medos para você ter coragem de dar o próximo passo. E aí, por fim, depois disso, você vai começar a parte prática mesmo, vai se preparar para aquilo que você quer fazer e você vai mandar ver, vai fazer. Como que você faz isso na parte prática? Exatamente como eu expliquei antes, você vai ver quais são as situações que você quer estar enfrentando. Daqui a pouco vai ser mais de uma, mas comece por uma. Hoje eu só quero conversar com um colega no meu trabalho. Hoje eu só quero falar a minha opinião nessa reunião. Comece por uma e depois você pode ir aumentando, né? Provavelmente você vai precisar colocar mais ações, porque a timidez ela não vai sumir do nada. Isso é um processo contínuo. Eu preciso falar de novo, eu preciso falar de novo, eu preciso me expressar de novo e assim por diante. Daí isso vai ficando forte dentro de você conforme você vai tendo essa coragem de dar os teus passos. Eu vou trazer um exemplo simples. Quando eu comecei a fazer lives aqui no Instagram, eu morria de medo. Eu tinha muito medo, eu tremia muito, eu ficava muito nervosa, mas eu fui lá e fiz da mesma forma. Hoje eu já não tenho mais esse problema aqui, eu venho e converso, mas eu precisei passar por esse processo, tá? E esse processo que vocês vão passar aí no dia a dia de vocês também, tá bom? A timidez é hereditária? A Pri perguntou. Não, a timidez, ela tá mais direcionada com as tuas vivências, né? Ela acontece, na verdade, muito com base naquilo que você vivencia e a forma como você significa tudo, traz o significado aí dentro da tua cabeça, né? Então, essa timidez, ela vai vindo aos poucos. A introversão, ela já é algo mais tua, sim, algo específico de cada um, mas é diferente de timidez, tá? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo ali. E aí é importante respeitar, saber o que você precisa, saber dos teus limites e tudo isso. Mas a timidez é uma dificuldade social que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida com base nas nossas experiências e a gente consegue, com toda certeza, estar trabalhando para que ela não seja um problema aí na nossa jornada. Ok? Então, fiz um resumão de tudo que nós conversamos. Coloquem em prática, façam, realizem. E se vocês quiserem a nossa ajuda com tudo isso, agora eu vou falar aqui com muito orgulho, com muita alegria sobre a nossa clínica de psicologia para timidez e comunicação que está nascendo agora, né? Eu estava aí já faz um bom tempo ajudando várias pessoas a superarem a timidez, né? Já acompanhei centenas de pessoas para que elas pudessem estar alcançando seus objetivos. E nesse momento, né, eu comecei a perceber que
eu não conseguiria aumentar o meu número de pessoas no sentido de acompanhar mesmo, né, num passo a passo dentro da terapia e tal, por conta da minha disponibilidade de horários. Hoje eu já não consigo mais ter novos pacientes, novos clientes para estar acompanhando. E aí, então, surgiu essa ideia da nossa clínica de psicologia. Na clínica você vai encontrar sempre profissionais que estarão aí prontos para te ajudar nessa jornada de terapia, preparados, competentes, com todo o treinamento necessário, dentro dessa abordagem que eu utilizo, que eu passo. Então, sempre todos os profissionais da nossa clínica serão preparados, tá? E eu falo assim porque a minha ideia é de ter vários psicólogos, é de aumentar cada vez mais essa clínica para que a gente ajude cada vez mais e mais pessoas nessa jornada, tá, pessoal? Então, quem tem interesse em saber como funciona mais a terapia, esse acompanhamento individual, vocês podem clicar no link da minha bio, lá vocês vão ver a página, né, o site da terapia, tem todas as informações e vocês podem entrar em contato com a minha equipe para fazer esse agendamento, tá? Então, é muito importante deixar claro nesse momento de transição que não serei somente eu que estarei atendendo, né? Porque agora a gente vai ter uma equipe mesmo capacitada e treinada por mim, que vai seguir a minha metodologia e que essa pessoa vai estar 100% capacitada tecnicamente para te ajudar. E sempre vai ter a mesma essência, a mesma missão que eu, que é fazer com que vocês falem e façam tudo o que vocês querem, apesar dessa timidez. A nossa missão é ajudá-los a superar a timidez, a se comunicar com confiança, segurança na vida pessoal e profissional. Então, todas as pessoas da minha equipe sempre estarão engajadas para que isso realmente aconteça aí na sua jornada. E eu trago isso, né, eu ressalto muito isso, porque eu sei que, como a gente está nesse momento de transição, às vezes a pessoa olha e diz, mas eu gostaria de fazer a terapia com a Karina. Mas acontece que nesse momento eu não tenho disponibilidade de agenda, né, e infelizmente nesse ponto eu não vou conseguir estar atendendo essa demanda, eu não sei quando que eu vou conseguir abrir novamente a minha agenda, né, para poder estar iniciando novos processos de terapia, mas nós temos uma profissional, a Adriana, nova, né, que com a gente, que está auxiliando, que está fazendo esses acompanhamentos, e ela sempre vai ter a mesma capacidade técnica, ela e qualquer outro profissional que esteja aí te acompanhando. Então não deixe de começar a fazer o seu processo de terapia, não deixe de ir em busca daquilo que você quer por conta disso, tá? Porque todas as pessoas que trabalharem comigo sempre vão poder estar trazendo os mesmos benefícios aí para vocês, tá bom? E essa nossa clínica aí com certeza vai ajudar ainda mais e mais pessoas. Entrem lá no link da bio, saibam mais como que funciona e vamos que vamos iniciar esse processo aí se vocês querem a nossa ajuda, o nosso acompanhamento, tá bom? Da nossa nova clínica de terapia e comunicação. Beleza? Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês, né? Adorei o nosso papo, tô vendo os comentários de vocês, incrível esse projeto, ótima live, parabéns, obrigada. Ah, que legal! Essa live vai ficar gravada? Sim, vai ficar disponível aqui no Instagram, você pode assistir depois com calma toda ela, se você não conseguiu pegar tudo, tá bom? Então, vamos que vamos, um beijo e a gente continua se vendo aqui no Instagram.